Agosto de 2004. Yu-Gi-Oh! Estava no auge. As crianças brincavam nos recreios, os episódios passavam nas manhãs da TV e as lojas viviam cheio de posters falsos e também alguns torneios locais. Então, algo histórico aconteceu. Os cinemas receberam Yu-Gi-Oh! O filme, A Pirâmide de Luz. E junto com o ingresso, pelo menos lá na gringa, o público ganhava um pacote promocional exclusivo com uma das 4 cartas do filme. Na cabeça de todo mundo, era o auge do poder, né? Mas na realidade, eram cartas quase injogáveis. Hoje, a gente vai revisitar essas relíquias e entender por que as cartas mais hypadas de 2004 foram fracassos nos torneios. Então já deixa seu like, se inscreva e bora lá! O Dragão Brilhante de Olhos Azuis. Nada mais lendário que começar com ele, né? O Dragão Brilhante de Olhos Azuis, quem não lembra? Na época, essa carta era quase um troféu de quem foi ao cinema. Um dragão reluzente, com uma haute dourada e um brilho que parecia extremamente divino. Mas ao ler o texto do seu efeito, o sonho acabava rápido. O efeito era o seguinte: não pode ser invocado normalmente, só pode ser invocado por invocação especial ao tributar um dragão supremo, tá? De olhos azuis. Ou seja, você precisava primeiro fazer o dragão supremo, que exigia 3 dragões brancos de olhos azuis e uma polimerização. Depois disso, ainda teria que sacrificá-lo, e tudo isso só para invocar um outro dragão com o mesmo ataque base. O dragão brilhante, ele ganhava 300 de ataque para cada dragão no seu cemitério, o que na prática significava chegar a 4.200 de ataque, ainda menor do que muitos chefes da época, como o Demônio das Trevas, o Demice e até mesmo o Dragão Armado level 7, por exemplo. E o pior é o seu único efeito de proteção, que só impedia efeitos que o mirassem. Em um formato dominado por buraco negro, força espelho e o tributo torrencial, isso não fazia diferença nenhuma, cara. E 2 anos depois, a ironia veio. Dragão das Trevas de Olhos Vermelhos superou o Shine em tudo. Se tornou um pouco mais fácil de invocar, era também poderoso e tinha o mesmo efeito de dragões no cemitério aumentar em 300 de ataque. Porém, ele também não era tão bom assim, tanto que ninguém usa essa carta do Dragão das Trevas nos decks. É horrível. O Feiticeiro das Trevas. O Feiticeiro das Trevas era a resposta de Yugi ao poder do filme. Um monstro de nível 9, 3.200 de ataque, com uma arte sinistra, irmão, que era o sucessor espiritual do próprio Mago Negro. Mas o seu efeito basicamente condenava a carta. O efeito era o seguinte: deve ser invocada ao tributar 2 magos de nível 6 ou superior. Na teoria, épico, né? Só que na prática é impossível, cara. Porque em 2004 você não tinha acesso às cartas que facilitariam esse tipo de invocação. Não existia as Majinka Souls que a gente gosta de usar nos decks de mago. Não tinha Appreciation Illusion Majinka. Não tinha nem a dedicação dos Magos das Trevas, por exemplo, na época. Então, o Yugi no anime fazia parecer extremamente fácil. Só que no mundo real, você perdia o duelo tentando invocar ele. E pra piorar o seu efeito, anular armadilhas parecia ótimo, né? Mas não negava magias, que eram justamente as mais perigosas na época. Enquanto isso, Jinzo fazia algo parecido, com menos tributo, e ainda podia ser revivido por um renascer dos monstros, o famoso Monster Reborn. E assim, o Feiticeiro das Trevas ficou preso no limbo, poderoso demais no anime, só que limitado demais na vida real. Watapom. Entre todos os promos do cinema, o mais fofo e também o mais inútil era o Watapom, um monstrinho fada nível 1 que podia ser invocado da mão se fosse adicionado por um efeito de carta. Até parece meio promissor, né? Mas não havia carta relevante na época que tornasse isso muito bom. Você podia usar o Sengan ou Bruxa da Floresta Negra para buscá-lo. Mas por que você faria isso? Era um monstro de 200 de ataque que não fazia absolutamente nada, saca? Nem como isca de ataque funcionava, porque bastava comprá-lo novamente e ele travava sua mão. Mesmo o Karibo, que só serve pra te proteger, tinha mais utilidade do que esse monstrinho. A verdade é que o Watapom parecia uma carta feita pra criança pensar: ah, que bonitinho esse bichinho. E nada além disso, é só pra isso mesmo que servia. Porém, mas se você jogasse isso em 2004, aposto que um amigo seu insistiria em dizer que dava pra combar alguma coisa ali. Com certeza teria alguém falando isso. A Pirâmide de Luz. Quem não lembra, né? A grande estrela do filme, que é a Pirâmide de Luz, que dá o nome ao filme. No cinema, ela era a carta capaz de selar os deuses egípcios e desafiar o poder divino. Só que no TCG, o texto era tão confuso que mal dava pra entender o que ela fazia de fato. No TCG, basicamente o seu único efeito prático era: se esse card com face para cima for removido do seu lado do campo, destrua a Esfinge Andro e a Esfinge Teleia no seu lado de campo e remova-as do jogo. Ou seja, um campo preparado para autodestruição. Ele não oferecia proteção,
nem buff e nem vantagem alguma. Era apenas um elo necessário para trazer as esfinges que vinham a seguir. Mas por mais que o conceito fosse incrível em pirâmides, enigmas e monstros colossais, na prática, a carta só atrapalhava mesmo. E se o oponente tivesse um simples furacão místico ali, adeus o teu combo e adeus pirâmides da luz. Hadro, Sphinx e Sphinx Teleia. As duas criaturas lendárias da pirâmide, Hadro Sphinx e Sphinx Teleia. Gigantes com 3.000 de ataque, aparência divina e um custo de 500 pontos de vida para serem invocados, desde que a pirâmide, é claro, estivesse ativa. O problema é que elas não podiam atacar no turno em que foram invocadas, e não havia também formas de buscá-las do deck. Você literalmente precisava comprar todas na sorte, torcendo para não errar a ordem, e por mais que o dano adicional ao destruir os monstros em modo de defesa parecesse bom, não fazia muita diferença. O jogo estava tão avançado para uma era de efeitos rápidos, controles de campo e destruição em massa, que não deu em nada. Era um conceito muito épico, de fato, só que jogando em um formato que não tinha mais espaço para os monstros lentos naquela época. Teian, o Grande Esfinge. O Teian, o Grande Esfinge, era o clímax do combo. Quando suas duas esfinges eram destruídas ao mesmo tempo, você podia invocá-las direto da sua mão ou do deck. E ele ainda podia aumentar o ataque em 3.000, chegando a 6.500 de ataque. No filme ele chegava até 35.000, os incríveis absurdos 35.000, é loucura isso, mas no jogo real, esse poder foi drasticamente reduzido para ser menos roubado. E o pior é, o texto da Pirâmide da Luz foi escrito antes dos padrões modernos da Konami, o que causava bugs na regra. Mesmo se uma das esfinges fosse destruída sozinha, a pirâmide bania ambas e o combo quebrava. Então, em teoria, o Ten deveria ser um novo chefão lendário. Só que na prática ele era um castelo de areia em cima de um campo minado que não dava pra fazer nada. Dragão de metal raro e cavaleiro familiar. Kaiba, claro, também ganhou seus novos brinquedinhos nesse filme. O dragão de metal raro e o cavaleiro familiar. O dragão era um nível 4 com 2.400 de ataque, que parecia muito incrível até você ler o seguinte efeito. Não pode ser invocado normalmente. Sim, um monstro nível 4 que não pode ser invocado normalmente. Ou seja, você tinha um monstro poderoso, mas sem nenhuma forma prática de trazê-lo em campo. No filme, o Kaiba invocava com o Cavaleiro Familiar, uma carta que, ao ser destruída, permitia que ambos os jogadores invocassem um monstro da mão. Sim, você lia certo, os dois duelistas. Era basicamente um suicídio tático aquilo. E essas duas cartas até tinham carisma, até tinha sua estética maneira, mas era o reflexo perfeito do Kaiba ali. Lindas, caras também, porém bem arrogantes, sem fazer nada. Inferno Tempeste. O Inferno Tempeste é a carta que fez muita gente acreditar que dava pra vencer com estilo, de verdade. Quando você toma 3.000 de dano de um ataque, você podia ativá-la pra remover todos os monstros dos decks e do cemitério dos dois jogadores. É o tipo de efeito que faz você pensar, pô, isso aqui é genial, cara, é genial. Só que assim, na prática, pra funcionar, você precisava montar o duelo inteiro só pra perder 3.000 de dano e ainda ter ela na mão. E mesmo assim, era até que divertida. E ainda hoje é. Muitos duelistas casuais tentam criar decks meme, entre aspas, só pra fazer o Inferno Tempeste explodir o jogo, porque realmente é engraçado você resetar tanto o cemitério quanto o seu deck. Retorno da Dimensão Diferente. Guys, por fim, a carta que realmente fez história foi o Retorno da Dimensão Diferente, onde basicamente você tinha que pagar metade dos seus pontos de vida e aí você conseguia invocar todos os seus monstros banidos. Simples, direta e também bem devastadora. Só que no começo, ela era usada timidamente em deck scales, mas conforme o tempo foi passando, os decks começaram a abusar dessa remoção. Dragon Ruler, Blackwing e Furinoid, e todos se beneficiavam desse efeito. Só que em 2014, ela foi finalmente banida, porque literalmente transformava qualquer campo vazio em uma vitória instantânea. Hoje, uma década depois, ela ainda está proibida. E a ironia é que essa aqui era de fato a única carta verdadeiramente boa do filme. Ela foi tão poderosa que precisou ser banida. No fim das contas, as cartas do filme da Pirâmide de Luz foram um retrato perfeito daquela era de Yu-Gi-Oh! Brilho, hype, emoção, mas ao mesmo tempo zero jogabilidade competitiva, né? Mas sabe de uma coisa que é legal? Talvez isso seja o mais bonito delas. Elas não eram feitas para vencer torneios. Na verdade, elas foram feitas para alimentar a nossa imaginação, para lembrar a sensação de abrir um booster e acreditar que o próximo card mudaria tudo no teu deck. E para muitos de nós, isso já era o suficiente naquela época. Bom, se você curtiu esse vídeo e essa viagem no tempo, relembrando essas cartas da época do filme, deixa o like, se inscreva e confere outros vídeos que tá aparecendo na tela, beleza? Tem mais nostalgia, mais coisas sobre Yu-Gi-Oh! Então não perde essa, beleza?
Eu sou o Lira e a gente se vê por aí num próximo duelo.